que é insulina? Esse hormônio tão falado e tão conhecido por quem tem diabetes e que é de suma importância para a nossa vida. Nesse vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as funções da insulina no nosso organismo. Nós vamos conhecer de forma um pouco mais aprofundada o porquê de sua importância para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, antes de nós começarmos esse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa também as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós compartilharmos por aqui. Vamos lá, vamos entender de fato o que é insulina. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a insulina é um hormônio e é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. No caso de pessoas com diabetes tipo 1, elas perdem justamente a capacidade de produzir esse hormônio. Thales, e por que ele é tão importante? Se você já ouviu falar de insulina, provavelmente você deve ter ouvido falar da importância e do papel que ela exerce no transporte da glicose para dentro da célula. Porque essa é uma das suas funções. A insulina ela exerce funções aí, principalmente em 3 órgãos: nos músculos, no fígado e no nosso tecido adiposo, na nossa gordura. No músculo, uma das suas principais funções é aumentar a captação de glicose, ou seja, pegar a glicose que está na corrente sanguínea e transportá-la para dentro da célula. Além disso, ela é responsável por aumentar a produção de glicogênio, que é um combustível para o nosso corpo, e ela também é responsável por aumentar a síntese proteica, ou seja, a construção, digamos assim, de novas fibras musculares. Isso faz com que ela tenha um papel importantíssimo na construção e no desenvolvimento da massa muscular. Então, no músculo, essas são as 3 principais funções da insulina: aumentar a captação de glicose, pegar a glicose da corrente sanguínea e transportá-la para o músculo; aumentar a síntese de glicogênio, a produção de glicogênio, que é um combustível para o nosso músculo; e aumentar a síntese de proteína, a construção de massa muscular, de novas fibras musculares. Já no fígado, algumas das funções da insulina é reduzir o que nós chamamos de gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose, a formação de novas moléculas de glicose. Então, uma das funções do fígado é produzir glicose para manter ali a energia e a glicose no nosso corpo. Um dos papéis da insulina no fígado é justamente reduzir essa formação de novas glicoses, digamos assim. Então o fígado tem o papel de produzir novas glicoses, a insulina tem o papel de chegar lá e falar para o fígado: opa, peraí, diminui essa produção, vamos produzir menos porque eu estou aqui na área e eu quero que você produza menos. Esse é um dos papéis da insulina no fígado. Além disso, ela também exerce um papel bem parecido com o que ela exerce no músculo: aumentar a síntese de glicogênio, que é um combustível ali para o nosso músculo. E ela também, no fígado, é responsável por aumentar a formação de novas gorduras, digamos assim, de liponeogênese. Então, gliconeogênese vem de formação de novas glicoses, gênesis ali de construção, criação. E liponeogênese vem também da formação de novas gorduras. Então, por isso que muitas vezes pessoas com diabetes tipo 2, que têm altos níveis de resistência à insulina e muitas vezes têm altos níveis de insulina, costumam ter esteatose hepática não alcoólica, que é gordura no fígado, sem ser aquela gordura no fígado causada por alcoolismo. Então, muitas pessoas com diabetes tipo 2 em estado avançado, com altos níveis de resistência à insulina e com altos níveis de insulina, costumam ter gordura no fígado, justamente porque uma das funções da insulina é estimular essa formação de novas gorduras. Mas isso não é de todo um ruim. Aqui nós estamos falando de um caso patológico, onde a produção de insulina ultrapassou o que é saudável devido à resistência à insulina. Se você tem dúvida sobre o que é resistência à insulina, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico de forma bem detalhada sobre isso e você vai conseguir entender mais
essa questão da insulina e resistência à insulina. Então nós já sabemos das funções da insulina no músculo, no fígado, e ela também exerce importantes funções no tecido adiposo. No tecido adiposo, uma das suas funções é aumentar a captação de glicose, fazer com que a nossa gordura, o nosso tecido adiposo, capte mais glicose. Ela também aumenta a liponeogênese, ou seja, a formação de novos tecidos adiposos, de novas gorduras. E ela diminui a lipólise, ou seja, a queima, digamos, a utilização de gordura como fonte de energia. Então, basicamente, a insulina gerencia os nossos estoques de energia, o nosso metabolismo de energia. De forma bem simples, quando eu tenho altos níveis de insulina circulante no meu organismo, eu tendo a diminuir a utilização de gorduras como fonte de energia e aumentar a utilização de glicose como fonte de energia. Quando eu tenho baixos níveis de insulina circulantes no meu organismo, eu tendo a utilizar menos a glicose como fonte de energia e mais as gorduras. O mesmo funciona com a questão do armazenamento. Se eu tenho altos níveis de insulina no meu corpo, eu vou tender a armazenar mais gordura, a acumular mais gordura. Isso não significa que a insulina é um hormônio que engorda. Isso é assunto para um outro vídeo em uma próxima semana, mas nós vamos falar sobre isso. Mas já fica bem claro aqui, já deixo quebrando esse mito de que não é a insulina que engorda. Ela tem como uma das funções armazenar gordura, fazer com que nós armazenemos gordura. Porém, isso não acontece propriamente por causa dessa sua função. Acontece por causa de outros mecanismos, certo? Ela está apenas cumprindo o seu papel. Então, essas são as funções da insulina que são importantes para o nosso corpo, para regular nosso metabolismo. Quando eles te perguntarem o que é insulina, você já vai saber responder de forma mais completa. Você já vai entender que é um hormônio que exerce funções não só no músculo, mas no músculo, no tecido adiposo e no fígado, e que não controla só a questão de transporte da glicose para dentro da célula, mas sim vários mecanismos relacionados ao nosso metabolismo energético, relacionado à utilização de glicose e gordura e ao armazenamento de glicose e gordura. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa um like aqui embaixo, vai nos ajudar muito a continuar produzindo novos conteúdos. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe isso não pode virar tema para um próximo vídeo, ou também se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer poder gravar e explicar mais sobre isso. No mais, nos vemos na próxima semana. Muito obrigado!